Olá, sejam bem-vindos à TV do Parlamento Municipal. Está no ar o Jornal da Câmara. O Legislativo aprova o Orçamento Municipal para 2025. Comissão de Saúde debate políticas públicas para a população idosa. E ainda, monumento presta homenagem a voluntários que atuaram na enchente. Estas e outras informações você confere a partir de agora, aqui no Jornal da Câmara. Na abertura do Jornal da Câmara de hoje, vamos falar sobre o novo sistema de telefonia implantado no Legislativo, que proporciona redução de gastos, mais qualidade no processo de comunicação interna e também no atendimento ao público. Nossa convidada é a engenheira eletricista da Câmara de Porto Alegre, Flávia Bianco. Flávia, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Câmara. Obrigado pela presença. Tudo bem? Tudo bom, Clayton. Obrigada. Tudo certo. Flávia, parece uma questão mais interna, assim, a gente falando sobre a telefonia da Câmara, né? Realmente é, evidentemente, mas, sem dúvida, ela tem um reflexo também, né, para o público externo. Vamos fazer um resumo, né, do que se trata esse novo sistema, o que nós tínhamos antes e o que nós temos agora neste novo momento. Certo. Bom, em primeiro lugar, falar que é o seguinte, a telefonia IP, ela é todo um conjunto. Ela não é simplesmente eu troquei um telefone convencional por um telefone novo, mais moderno. Tá? Só voltando um pouquinho para dar um exemplo, na pandemia, em 2019, né, as empresas, né, os gestores tiveram que se adaptar ao fim da comunicação presencial, tanto entre os seus funcionários como com seus clientes ou com cidadãos, né? Então, ali que se fortaleceu muito o conceito da comunicação unificada, que é tu ter uma plataforma que ela está virtual, ou seja, ela não está propícia a questões físicas e ambientais, né? E é uma plataforma que ela une, ela integra os diversos canais de comunicação do órgão ou da empresa. Estamos falando de telefone, celular, e-mail, mensagens instantâneas, aplicativos de reunião, videoconferência. Então, naquele momento foi muito importante para os gestores ter o máximo de informações possível, no menor tempo possível, e com a colaboração de quem está no remoto, para poder tomar decisões rápidas e importantes. Imagina, principalmente para órgãos públicos, assim como a Casa Legislativa, que precisa, justamente os momentos que a população mais precisa que a casa funcione, ela tem que ter uma forma de se falar, tanto internamente como para dar retorno para os cidadãos, né? Então a casa ela não pode parar. Então esse conceito da comunicação unificada ele teve um degrau de evolução tecnológico muito grande a partir de lá, tá? E o que ele é, né? Quais são os componentes dessa comunicação unificada? Em primeiro lugar é a telefonia IP, que é uma tecnologia. Tá? É uma tecnologia que faz a conversão de um sinal analógico, que é a nossa voz, para um sinal digital para poder trafegar em rede de dados, né? Internet. Então, ela usa a mesma rede dos computadores, né? Um sinal digital que utiliza a mesma infraestrutura e nada mais é do que fazer ligações telefônicas pela internet. Tá? Então, a telefonia IP é essa tecnologia. Além disso, videoconferência, né? Nessa mesma solução, tu colocar uma ferramenta de imagem e voz, né? E isso acaba integrando, trazendo agilidade, né? Para o pessoal que está remoto. Né? Chat corporativo, né? Não fica mais aquela coisa de eu estar compartilhando, de repente, o meu WhatsApp pessoal, de eu ter que distribuir. Eu posso não dar mais o meu WhatsApp para a empresa, porque é algo pessoal, tem a minha foto ali de perfil, né? Da minha família, de repente, não. Fica um negócio só para uso do trabalho. Isso me deixa até mais tranquilo para a minha vida pessoal, né? Eu não fico naquela angústia de ter que receber mensagem, responder coisas. Então, separa, né? E o que acontece? Isso acaba trazendo, quebrando barreiras da comunicação corporativa, né? Porque eu vou procurar mais o meu colega de forma instantânea, que são as mensagens instantâneas, né? Que eu posso trocar arquivos, eu posso mandar áudio, emojis, tudo que o WhatsApp faz, essa ferramenta corporativa também faz, e ela acaba aproximando as pessoas, né? Porque o e-mail hoje é uma coisa que se tornou lento, tu mandar um e-mail, né? O chat é ali instantâneo, eu me sinto mais à vontade de mandar uma mensagem para uma pessoa que eu não conheço muito, vou mandar um WhatsApp, eu pedir,
ali eu já resolvo, né? Também quebra aquela inércia de eu levantar, ir na mesa da pessoa, ou o que a gente está passando hoje muito, em razão das enchentes, muita gente em home office. Então, a facilidade de encontrar as pessoas, assim, resolveu, dá para se dizer que 100%. Né? Quer dizer, a gente saiu de uma telefonia analógica, né, reservada mais propriamente ao próprio telefone, para uma plataforma muito mais abrangente que conecta com muito mais velocidade todos que estão dentro do sistema corporativo. É isso, né? Assim, perfeito. Num resumo, assim, mas... Né? Exatamente isso. A ideia é mostrar que a Câmara não só fez um retrofit, uma modernização, ela adquiriu uma solução de comunicação, que isso vai além, isso muda a cultura até de trabalho, tá? Isso traz uma autonomia muito grande para o usuário poder configurar, né, conforme a rotina do seu setor. E, claro, trazendo agilidade, diminuindo burocracia, acelerando processos, isso tem um impacto direto na população. Né? Então, até o contato com os cidadãos melhora, desde ferramentas mais básicas, como gerenciamento de fila de espera lá na telefonista, gravação de URAs, que é aqueles digite 1 para não sei o quê, 2 para... Né? Gravação digital das conversas, né? Até coisas mais elaboradas. Aí vai da criatividade do gestor. Assim, a ferramenta ela permite, por exemplo, integrar o site com atendimento, aí já linka com relatórios de atendimento, com indicadores, né, da Câmara. E o cidadão tem essa resposta muito mais rápida, né? E isso até valoriza a imagem institucional da Câmara, porque mostra que a Câmara está preocupada em não parar, claro, quando tiver alguma, né, tragédia, como tivemos, e manter ele informado, manter, estou aqui, estou trabalhando, e qualquer coisa qualquer contato que tu precisar, vai ter alguém do outro lado para te atender de forma ágil. Quer dizer, os processos com essa ferramenta se tornaram muito mais ágeis no trâmite, né, na busca de soluções administrativas dentro da casa, que, consequentemente, isso é uma resposta também para o cidadão que vem buscar, enfim, algum tipo de informação ou vem buscar algum tipo de contato com o legislativo, né? Exatamente, e isso deixou de ser softwares separados, assim, né? A gente tinha um software da agenda, aí o outro de um chat que nem é corporativo, era um WhatsApp, aí tem e-mail. Agora a gente junta tudo, o que otimiza, né? E a gente fica com mais confiabilidade de dados, porque os dados estão num banco único de dados, que eu não preciso ficar atualizando outros programas, outras ferramentas. Então traz agilidade, tá? Diminui burocracia, agiliza a troca de informações e, muito importante, confiabilidade dos dados. Tu tem menos certeza? Papel, né? Não, sem falar na sustentabilidade, porque é menos papel, menos infraestrutura física, né? Enfim. E isso, né, Flávia, falaste, né, que isso veio de uma necessidade, né, de que a gente teve em função da pandemia, né, e agora também a gente teve a enchente. Então, quer dizer, nós tivemos 2 momentos críticos, né, no processo comunicacional, que agora a gente está entrando nessa era de uma comunicação mais efetiva, mais simplificada, digamos assim, para que outros eventos que venham a acontecer não tenham essa dificuldade. É isso, né, também, né? Perfeito, sem dúvida. Assim, quando ocorreu a enchente, a Câmara estava justamente no início da implantação da telefonia IP. Então, a nossa central telefônica analógica, que era um equipamento grande que ficava lá no térreo, né, se estraga, acabou, a Câmara fica incomunicável. Nós não temos mais comunicação, como falar entre nós e com a população. E, por sorte, a nossa central telefônica, por mais obsoleta que ela estivesse, ela ainda aguentou ali até o finalzinho. A gente deu uma agilizada, conseguimos implantar, e agora a nossa central é totalmente virtual. Os dados todos de central telefônica estão hospedados em servidores, em data centers, que a gente sabe onde está, mas assim, são data centers com altíssimo nível de confiabilidade dos dados, tá? Hoje é um caminho sem volta, tá? Esse tipo de armazenamento de informações vai ser assim, servidores virtuais, né? Vai ser tudo armazenado em servidor virtual. Então, pode acontecer qualquer coisa, que as nossas informações estão lá, qualquer lugar do mundo que eu tenha internet,
eu vou estar com o meu ramal ali no meu celular ou no computador. Então, essa flexibilidade e confiabilidade do serviço. Flávia, a gente falou na enchente aqui, né? E a Câmara foi atingida, né? Como falaste, né? O primeiro andar foi atingido, né? Nosso sistema de energia foi atingido. Conta um pouquinho para nós, né? De como é que foi esse processo de recuperação. A gente atuou muito tempo com um gerador, né? Então, fala um pouquinho para nós. A gente olhava a Flávia correndo para lá, voltava para cá e correndo, né? A gente pedindo informação também, né? Faz um pouquinho desse resumo de como é que foi esse trabalho de vocês aí nesse processo, né? De recuperar a casa, né? Sim, sim. A água subiu a 1,20 m em muitos locais da parte externa, tá? Nas salas. Então, a primeira coisa que a gente pensou foi o seguinte: quando essa água baixar, o primeiro que tem que entrar é a seção de obras e a parte da Unitel, da elétrica, né? Para possibilitar que equipes de limpeza entrem, né? Então, a nossa subestação ficou totalmente submersa, condição zero de ligar. Tivemos que correr atrás de uma contratação emergencial, uma alocação de gerador, de diesel, e nós mesmos ali da Unitel fazíamos abastecimento diário, né? Monitorando ali o gerador, ligava, desligava o gerador, até que a gente conseguisse recuperar a nossa subestação. Então, ficamos com o gerador ali em torno de 2 a 3 meses. A nossa previsão era 4 meses e a gente conseguiu agilizar o conserto dos transformadores, que são os equipamentos grandes que tem na subestação. Então, depois de 3 meses, a gente já estava com a subestação operando, transformadores a pleno, né? Então, foi tudo muito rápido, assim. As equipes da seção de obras conseguiu fazer tudo muito rápido, permitindo que já no início, equipes de limpeza, para fazer até bombeamento da água que estava acumulada, que a gente pudesse... Aí, depois disso, que era o principal, a gente foi recuperando elevador, ar-condicionado, né? E tudo sempre contratações emergenciais, que a gente sabe que tem uma burocracia necessária, mas que tem que ser feito tudo bem certinho porque fica na lupa ali dos órgãos controladores, né? Muito bem. A gente conversou aqui no Jornal da Câmara com a engenheira eletricista da Câmara, Flávia Bianchi. A gente quis trazer essa entrevista aqui para valorizar, né, o trabalho de uma equipe grande que tem por trás, né, para colocar a Câmara em pé, né? Então a gente vê pela TV os vereadores no plenário e essa é a ponta do trabalho, né? Mas há uma equipe gigantesca por trás para dar toda a infraestrutura para que os vereadores possam trabalhar e, evidentemente, né, como institucionalmente falando, votar leis e fiscalizar o poder público, né? Então é nesse sentido de valorizar os servidores e o trabalho que foi feito aqui, especialmente nesse momento da enchente, né? Então tem muita gente que trabalhando fortemente, pensando nessa questão tecnológica, né, institucionalmente, para que o Legislativo não pare em momentos como esse. Flávio, quero te agradecer pela entrevista, parabenizar pelo trabalho, desejar para ti e para toda a tua equipe muito sucesso, né? E mais uma vez fazer esse agradecimento de público aqui pelo trabalho que vocês fizeram, né? Porque a gente precisou muito de vocês, né? Nesse momento em que a TV também retornou os trabalhos, né? O prédio ficou interditado por um bom tempo. A gente precisou muito dessa parte elétrica e estava a Flávia lá sempre parceira para nos apoiar nessa situação. Obrigado por tudo aí, Flávio, um bom trabalho. Muito obrigada, Clayton. Muito bem. A Câmara aprovou a lei orçamentária para 2025. Com receitas e despesas fixadas em torno de 12 bilhões de reais, o plenário teve maioria favorável à proposta do governo municipal. O texto foi apreciado na sessão de segunda-feira. Por 23 votos favoráveis e 10 contrários, o plenário aprovou o orçamento de 2025 para Porto Alegre. Junto com o projeto foram apresentadas 604 emendas. Dessas, 574 foram aprovadas e 30 rejeitadas. Entre os destaques da peça orçamentária estão recursos destinados para a construção do novo Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas e ainda melhorias no sistema de proteção contra cheias aqui da capital. Para o relator do projeto, na Comissão de Economia e Finanças do Legislativo, a Prefeitura poderia destinar mais recursos para obras de contenção de enchentes. É muito abaixo no sentido de que o sistema projetado nos anos 60, lá por aqueles alemães que doaram o projeto e depois deram o projeto para o pessoal lá do regime militar, enfim, executar, aquele projeto não foi executado ao cabo.
né? Tem 2 ou 3 diques que sequer foram construídos. Então, para a gente proteger Porto Alegre, a gente começa falando de 4 bilhões de reais. Agora, o orçamento, o prefeito, o executivo, mandou para essa casa um orçamento que aumenta em mais de 100 milhões a mitigação das consequências e prevenção de, por exemplo, hidrojateamento, boca de lobo, desobstrução de boca de lobo, dragagem pluvial. Então, o orçamento ele foi aumentado em 100 milhões, mas ainda assim é preciso que a população saiba a verdade, a cidade não vai ficar protegida. Conforme a proposta, foram destinados mais de 170 milhões de reais para o cuidado contra as cheias e a drenagem pluvial. Para a oposição, que votou contra o projeto, a LOA apresenta um orçamento que não é a realidade da capital. Na avaliação do vereador Pedro Ruas, do PSOL, faltam recursos para a proteção contra enchentes e o orçamento participativo. Então é uma situação bem grave, porque nós vimos do que foi a tragédia das enchentes em Porto Alegre. E aí alguém vem colocar um plano diretor, um orçamento, eu falo muito de plano diretor porque está vinculado, mas um orçamento que fica aquém das necessidades até para enfrentar as intempéries. Não tem como votar a favor. Nós votamos contra com convicção. O prefeito sabe os estudos que tem, sabe como tem que ser feito, quando tem que ser feito, de que forma tem que ser feito. E por isso ele é o prefeito da cidade, né? Então a gente tem que respeitar os poderes. É real, sim, foi aprovado pela CEFOR, foi analisada emenda a emenda e que nós aprovamos. Teve uma que nós deveríamos ter rejeitado porque ela é de exclusividade do prefeito e foi aprovada, provavelmente será vetada, e as demais foram aprovadas e com certeza trarão benefícios para a nossa cidade. A emenda aprovada e que não teve acordo com o governo para a votação em bloco foi o único texto destacado da proposta. De autoria do relator da LOA na CEFOR, o vereador Tiago Albrecht, do Partido Novo, a matéria prevê isenção de IPTU para associações comunitárias. O projeto da Lei Orçamentária 2025 pode ser conferido na íntegra no site do Legislativo, o camarapoa.rs.gov.br. Quem maltratar animais na capital terá que arcar com as despesas veterinárias e demais gastos decorrentes da agressão. É o que estabelece projeto de lei do Legislativo, também aprovado no plenário da Câmara. De autoria do vereador Idenir Sequim, do MDB, a proposta ainda prevê que o agressor seja obrigado a ressarcir à Prefeitura dos custos relativos aos serviços públicos de saúde veterinária prestados para o tratamento integral. Bom, nós vemos que tem muita gente que trata mal os animais. Muitos batem nos animais, deixam os bichinhos aleijados. E esses bichinhos são abandonados e alguém leva eles para uma pet. Quem paga é o salvador do bicho. Nós queremos fazer com que aquele que causou o mal ao animal faça o pagamento. Vamos mexer no bolso desse desnaturado. Também foi aprovada a emenda da vereadora Lourdes Sprenger, do MDB. O texto estabelece que o tutor denunciado por maus tratos não poderá ter o animal de volta sob sua tutela. O vereador suplente Nelton Schmidt assumiu temporariamente na bancada do Partido dos Trabalhadores. O parlamentar substitui Jonas Reis, que está em licença. Nelton Schmidt é economista e ambientalista. Nascido em São Gabriel, no interior do estado, o parlamentar mora em Porto Alegre há 52 anos. Ele assume o mandato com propostas voltadas para o plantio de árvores. Eu acho que está havendo um equívoco da prefeitura atual, que está derrubando muita árvore. E isso aí está causando prejuízos. Nós temos que plantar árvores nativas para reverter esse problema, né? Então isso aí é uma coisa que eu pretendo fazer. A gente sabe que tem muitas dificuldades na cidade, principalmente nessa questão do trânsito, né? E nós temos que fazer alguma coisa para que mais pessoas tenham acesso aos transportes coletivos. Nesta semana, a Comissão de Saúde tratou sobre o atendimento às pessoas idosas. Parlamentares e convidados destacaram a importância de um envelhecimento ativo.
O encontro da Cosman reuniu profissionais de diversas especialidades da gerontologia, área que estuda o envelhecimento e seus aspectos físicos, mentais e socioculturais. Enfermeiros, nutricionistas e médicos debateram ações e políticas públicas que atendam à terceira idade, fase da vida em que aparece a maioria dos problemas de saúde. De acordo com dados do IBGE, o Brasil tem hoje cerca de 31 milhões de pessoas idosas. Em termos proporcionais, o Rio Grande do Sul lidera entre os estados, com 20% da população tendo 60 anos ou mais. Já Porto Alegre é a capital brasileira com maior taxa de idosos, 15,7% dos moradores. Nutricionista especialista em saúde do idoso, Suzete Leal chamou atenção para políticas públicas que conversem de maneira integrada. O nosso desafio como gerontólogos, e sanitaristas que trabalham com política pública é fazer com que haja essa interação desses poderes, desses gestores, tanto da saúde quanto do direito da pessoa idosa, que é para que ele tenha um acolhimento, um cuidado humanizado, uma escuta ativa que inclui esse cuidado humanizado, para que assim também, se ele tiver cuidado na sua área, que é a saúde, ele também poderá ter os seus direitos bem afetos, bem, digamos assim, respeitados. De acordo com a diretora adjunta da Atenção Primária de Porto Alegre, mais de 250 mil idosos estão cadastrados no sistema de saúde da capital. Eveline Rodrigues lembrou que, desde 2018, as pessoas com mais de 60 anos podem escolher entre as 134 unidades de saúde em qual querem ser atendidas. Isso, acrescentou, facilita a vida daqueles idosos que moram num bairro, mas contam com o apoio de parente que reside em outro. Clécia Ziman, técnica da saúde do idoso da SMS, complementou as explicações da diretora. Nós somos a capital mais longeva do Brasil. Contamos com um projeto Viver Mais e Melhor, que colocou educadores físicos na atenção primária, com grupos de dança, yoga, pilates, de forma a evitar, então, essas doenças crônicas que podem levar à hospitalização e demais consultas. Além disso, em torno de 300 mil habitantes idosos, nós temos 280 mil cadastrados na atenção primária, que estão sendo atendidos nas nossas unidades de saúde, contando com a avaliação multidimensional da pessoa idosa. Todas as equipes estão capacitadas para tal e fazendo o projeto terapêutico singular, que é um plano de cuidados de forma multidisciplinar. Temos equipes, as EMULTIs, com profissionais como educadores físicos, psicólogos, nutricionistas. Proponente da pauta, a vereadora Mônica Leal, do Progressistas, frisou a importância de preservar a saúde mental das pessoas idosas. A parlamentar citou a necessidade de o público da terceira idade ter uma ocupação, como praticar um esporte. A integrante da Cosman ainda destacou um projeto de sua autoria que fomenta a empregabilidade nessa faixa etária. Eu sou autora de uma lei que chama-se Ativa Idade, que é promover com esse idoso, essa pessoa de mais idade, seja contratada nas empresas. Porque eu acredito que a saúde mental é o primeiro passo. A solidão dos idosos pode levar à depressão. Os idosos ficam em suas casas, e os filhos trabalhando cada vez mais, sozinhos. Nós precisamos pensar em políticas públicas nesta área. E eu começaria a dizer pelo esporte. Precisamos colocar em todas as praças da cidade de Porto Alegre academias ao ar livre, próprios para idosos, para trazê-los para os locais abertos. As praças são o coração dos bairros e isso é muito importante. O presidente do Legislativo, o vereador Mauro Pinheiro, do Progressistas, participou da cerimônia de inauguração do monumento em homenagem aos voluntários anônimos que atuaram nos resgates na enchente de maio. A escultura em aço, no Parque Pontal, foi idealizada pelo Instituto de Estudos Empresariais, que completou 40 anos. Segundo a presidente do IEE, a obra é uma forma de celebrar as 4 décadas de atuação do Instituto. Paola Kozer enfatiza também que o monumento representa o protagonismo das pessoas.
Para nós é uma honra poder entregar algo belo, de algo tão trágico, mas que, sobretudo, valoriza a força do indivíduo, a força das pessoas que ajudaram como puderam, que a gente valoriza isso como instituto, né? Poder o indivíduo ser protagonista, cada um da sua história. O monumento tem 27 metros de extensão, 2 metros de altura e 30 perfis que representam homens e mulheres de mãos dadas. A obra valoriza a união de esforços, o altruísmo e a coragem de tantos anônimos que se empenharam para salvar vidas. O local escolhido foi um dos principais pontos de apoio em um dos momentos mais críticos da história do Rio Grande do Sul. Segundo o autor da obra, a ideia inicial era outra, mas o formato que prevaleceu, explica o artista goiano Ciron Franco, reforça o caráter de ajuda mútua no momento da enchente. O primeiro desenho era ele saindo de dentro da água, mas tinha problemas técnicos, não tinha como fazer, né? Então, essa ideia das mãos dadas, que quando você dá a mão, você se transfere no outro e cria uma força maior, né? Então, a ideia é essa. O governador do estado considera que a escultura é resultado da mobilização da sociedade civil a partir do IEE. Eduardo Leite avalia ainda que o monumento também aponta para o futuro. A própria sociedade fazendo essa mobilização para agradecer os voluntários dessa sociedade que se mobilizou para resgatar, salvar vidas, atender as pessoas naquele momento de fragilidade e que, além daquilo que impactaram diretamente pelos resgates na vida das pessoas, geraram, tenho certeza, um impacto que não é capaz de ser medido, que é na autoestima, assim, nos melhores sentimentos dos seres humanos, de confiança, de esperança em relação ao futuro. O vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes, afirma que a obra é uma forma da cidade agradecer aos voluntários. Houve aqueles que fizeram doações de longe, aqueles que ajudaram com o sanduíche para quem estava trabalhando e aqueles que arriscaram a vida se jogando na água com praticamente qualquer coisa que boiasse para tentar resgatar um semelhante. Então, em nome do prefeito, meu nome, em nome da prefeitura, da cidade de Porto Alegre, um registro e um agradecimento a cada uma das pessoas que fez a diferença no momento mais difícil da nossa capital. O presidente do Legislativo observa que o monumento valoriza os 40 anos do IEE. O parlamentar cita também o protagonismo do Instituto na formação de novas lideranças. O vereador Mauro Pinheiro, do Progressistas, acrescenta ainda que a obra exalta a solidariedade. Um ano difícil para todos nós, os porto-alegrenses e gaúchos que passamos com essa enchente, mas que sirva aqui como exemplo da solidariedade do povo gaúcho, do povo porto-alegrense, que trabalhou unidos sem saber de quem estava ajudando, mas ajudando de uma forma voluntária. Então é importante que a cidade reconheça o trabalho importante que todos esses voluntários tiveram no período mais difícil da cidade de Porto Alegre, do estado do Rio Grande do Sul, que foi a enchente de 24, que nós nunca mais esqueçamos, que a gente possa trabalhar na reconstrução de Porto Alegre para que a gente possa estar precavidos para um futuro que isso não se repita. A escultura, produzida em aço, foi instalada no Parque Pontal. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Mais informações do Legislativo você confere no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também o YouTube da TV Câmara. Muito obrigado pela sua audiência, você já sabe. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!